Olá! Daremos início hoje à nossa série Respondendo Dúvidas. O objetivo dessa série é responder as dúvidas elaboradas por vocês. E aonde vocês podem postar as suas dúvidas? Na caixa de mensagens do YouTube, no formulário de contatos do nosso site, o autoescolaonline.net, ou mesmo pelos nossos e-mails de contato, ronaldo@autoescolaonline.net ou contato@autoescolaonline.net. Envie a sua dúvida uma vez por semana, exatamente às quintas-feiras à noite. Estaremos selecionando aquelas perguntas de maior relevância e colocando aí para vocês. Vamos então à primeira pergunta de hoje. Essa pergunta é do Eric Guedes, do Rio de Janeiro. Um abraço aí para o pessoal do Rio de Janeiro. Temos muitos alunos do Rio de Janeiro, tanto capital quanto o estado do Rio. A nossa audiência tem sido bastante abastecida com vocês aí. O Eric perguntou o seguinte: Ronaldo, você saberia me dizer se o fator agravante nas infrações gravíssimas não é mais o valor da multa multiplicado por 5? Em alguns sites de concurseiros, vi que os candidatos falaram que passou para 10 vezes. Isso procede? Olha, Eric, é o seguinte: a informação é parcialmente procedente. Por que parcialmente? Porque, por enquanto, somente a infração por dirigir sob efeito de álcool ou entorpecente é que alterou de 5 vezes para 10 vezes. Isso está previsto na Lei 12.760, de 2012, a atual Lei Seca, e também pela Resolução 432 do CONTRAN. Não são todas as infrações com fator agravante vezes 5 que passaram para vezes 10. Não, por enquanto, somente essa, dirigir sob efeito de álcool ou entorpecente. Mas eu quero adiantar para vocês aqui que a partir de 1º de novembro deste ano, 2014, outras 4 infrações também passarão de 5 vezes para 10 vezes, conforme Lei 12.971, de 9 de maio de 2014. Essa lei já foi sancionada, assinada pela nossa Presidente da República e entrará em vigor no primeiro dia útil do 6º mês subsequente à aprovação dessa lei. Ou seja, ela é de 9 de maio de 2014. Se contarmos aí o primeiro dia útil do 6º mês subsequente, vai ser 1º de novembro desse ano. Quais são essas infrações que passarão de 5 vezes para 10 vezes? Por enquanto não vem o caso, porque nós estaríamos aí antecipando uma informação que por enquanto ainda não está em vigor e poderia estar confundindo vocês aí, mas estejam preparados. Mesmo com essa alteração prevista nessas outras 4 infrações, não são todas as que têm fator agravante vezes 5 que passarão para vezes 10, não. Somente essa mesmo que eu mostrei para vocês, que é a do dirigir sob efeito de álcool entorpecente, e mais 4 que estão por vir. A nossa próxima pergunta é da Maria Pereira. Ela não disse de onde é, infelizmente. Inclusive, quero deixar a dica para vocês aí. Sempre que mandarem a pergunta, coloque: eu sou fulano de tal, moro na cidade tal, estado tal. Vai ser um grande prazer poder mandar um abraço para vocês aí. A Maria perguntou o seguinte: quando o Código de Trânsito fala de suspensão do direito de dirigir e apreensão do documento de habilitação, quero até destacar essa apreensão aqui, tá, gente? Que normalmente com a habilitação acontece o recolhimento, não a apreensão. Mas tudo bem, deu para entender. Juntos, na mesma infração, há exemplo da que se refere à ultrapassagem em mais de 50% da velocidade máxima. Bom, o que a Maria disse aqui é o seguinte: se eu exceder a velocidade máxima em mais de 50%, eu vou ter o direito de dirigir suspenso. Sim, isso é previsto pelo Código de Trânsito Brasileiro. Vamos continuar. Como se dá essa suspensão? Acontece por escrito? Pensei que acontecesse quando o agente de trânsito tomasse do motorista a sua CNH. Com isso, ele não poderia dirigir veículo nenhum. O motorista que está com seu direito de dirigir suspenso continua de posse da sua habilitação? Olha, Maria, é o seguinte: a resolução que trata do processo de suspensão do direito de dirigir é a Resolução 182 do Conselho Nacional de Trânsito.
A penalidade de suspensão do direito de dirigir, ela se dá por meio de um processo administrativo. O que é um processo administrativo? É diferente de um processo judicial. Você não vai a juízo, você não vai na presença de um juiz. Não. Esse processo ele é todo orientado pela autoridade de trânsito do seu estado. E isso, dentro deste processo, é assegurado a você ou ao condutor infrator o direito à ampla defesa. É um processo onde existe, vamos dizer assim, a acusação, como também deve existir a ampla defesa, a parte de quem está sendo acusado. Então você perguntou se era por escrito que acontecia? Sim, tanto é por escrito que é tudo fundamentado em um processo, todo escrito, claro, e o condutor que cometeu essa infração vai ser notificado e intimado a comparecer, acompanhado de advogado, para se defender nesse processo. Você deixou também a dúvida de que se o processo ele se iniciaria no ato em que o agente recolhesse a habilitação do condutor. Não, não é. É procedimento comum previsto pelo Código de Trânsito Brasileiro que o agente fiscalizador recolha o documento de habilitação. Isso é previsto pelo Código. O agente, quem está fiscalizando, vai recolher a sua habilitação. Não apreender, recolher. E apresentar essa habilitação à autoridade de trânsito, que logo devolverá ao titular. Por que a habilitação vai ser devolvida para o titular, para o condutor infrator? Porque naquele momento, naquele instante, ele ainda não passou pelo processo administrativo para poder saber se ele vai ou não sofrer aquelas penalidades previstas conforme a infração que ele cometeu. Lembrem-se, tudo ocorre mediante um processo administrativo. Só depois de concluído esse processo, que o condutor infrator tiver apresentado a sua defesa, que aí sim vem aqui, se julgado o processo e a defesa não for acolhida, o infrator será intimado a entregar a sua habilitação no prazo estipulado na notificação de aplicação das penalidades. Terminou o processo administrativo, você vai ser intimado, notificado a entregar a habilitação num prazo que não será menor que 48 horas. O mínimo que a autoridade pode exigir de você é que você entregue em 48 horas. Menos que isso, não. Pode ser maior, tá? Pode ser 3 dias, 10 dias, 30 dias, conforme o que estiver expresso na notificação. A Juliette Chiavo, de São José, Minas Gerais, um abraço também para os mineiros da terra onde eu sou do interior de Minas. Ela perguntou o seguinte: na minha apostila de estudos, fornecida pela autoescola, é explicado que em caso de amputação de membro, o correto é colocar a parte amputada dentro de um saco plástico e depois no gelo. Mas o meu professor disse que o correto é enrolar num agaze. E quem está certo? A minha apostila ou o meu instrutor? Olha, Juliette, é o seguinte. Conforme orientação do Manual de Primeiros Socorros da Cruz Vermelha Brasileira, você deve sim colocar a parte amputada no gelo. Aqui a orientação é que se coloque no gelo, mas não diretamente. Você não pode colocar uma parte amputada diretamente no gelo. Por isso, deve-se colocar primeiro num saco plástico, depois num recipiente com gelo, uma vez que, se for colocar diretamente no gelo, queimaria os ligamentos da parte amputada, inviabilizando o reimplante. Então entendam isso. É correto colocar no gelo? É, mas não diretamente no gelo. Envolva num saco plástico, depois no gelo. Comentando a orientação do seu instrutor, eu quero dizer o seguinte. Nas provas aplicadas pelo Detran de Minas Gerais, tem uma questão que aborda isso. A questão, inclusive, fala mais ou menos o seguinte: se ao fechar a porta do veículo, o passageiro ou condutor prender o dedo na porta e tiver parte do dedo ou dedo amputada, qual será o procedimento neste caso? Aí lá tem colocar diretamente no gelo. Vejam, alternativa A disse isso, colocar diretamente no gelo. Prestou atenção na pegadinha? Diretamente no gelo, não, é errado, não pode. Mas eles acabam colocando isso logo na letra A para induzir o candidato a marcar errado. Aí na alternativa B ou C, se eu não me engano, tem a opção de você envolver numa gaze limpa e levar junto com a vítima para o hospital.
E em nenhuma outra alternativa tem o que seria o procedimento correto, que é colocar num saco plástico, depois colocar no gelo. Então, entre colocar diretamente no gelo e colocar numa gaze e levar junto com a vítima para o hospital, o colocar na gaze é o procedimento mais adequado. Mas isso foi uma imposição da questão. O seu instrutor não está errado, ele te ensinou certo, porque ele se embasou nessa questão, certamente, mas o colocar no gelo também não está errado, desde que não seja colocado diretamente no gelo. Tudo bem, Juliette? Vamos para a próxima. A Gisele Lanai também não se identificou. Perguntou o seguinte: em um cruzamento, se eu for entrar à esquerda, quem tem preferência? Eu ou quem vem à minha frente? Olha, o artigo 38 do Código de Trânsito Brasileiro, o parágrafo único, diz o seguinte: os veículos que forem mudar de direção, devem ceder passagem a ciclistas, pedestres e veículos que vêm em sentido contrário pela pista da qual você vai sair. Então, se você vai mudar de direção, você deve ceder passagem para quem vem no sentido contrário da pista onde você vai sair. Sentido contrário pela pista da qual você vai sair. Tudo bem? Vamos entender como é que funciona isso. Está aqui. Entre esses três veículos, a preferência é do veículo verde, claro, porque é aquele que não tem ninguém à direita dele. Lembram da regrinha do sentido anti-horário? Para quem não assistiu essa aula, sugiro ir lá na playlist ou na lista das aulas de norma de circulação e assistir. Eu ensinei uma regrinha que é: contornando o cruzamento aqui, fazendo um círculo no sentido anti-horário, aquele veículo que não tiver ninguém depois dele é o que tem a preferência. Então, observem, o amarelo, no sentido anti-horário, tem o vermelho. Então, o amarelo perdeu a preferência. O vermelho, no sentido anti-horário, tem o verde. Então, ele perdeu a preferência para o verde. E o verde não tem ninguém depois dele. Então, a preferência é do verde. Mas imaginem que esse veículo... Desculpa que aconteceu um risco aqui. Desconsidere esse risco, foi um acidental. Imagine que esse veículo verde vá virar para a esquerda. Ele ainda assim terá preferência sobre o vermelho? Sim, isso não tira a preferência dele não. Mas e o veículo amarelo que vem em sentido contrário pela pista da qual ele vai sair? Aí o veículo verde vai ter que esperar o amarelo passar por causa dessa regra aqui. Ó. Os veículos que forem mudar de direção devem ceder passagem àqueles que vêm em sentido contrário pela pista da qual vai sair. Qual que é a pista que vai sair? Essa aqui que é a pista que ele está, não é? Ele vai sair dela, não é? Quem está vindo no sentido contrário a essa pista? É o amarelo. Então o verde tem que ceder passagem para o amarelo para depois ele entrar. No que ele ceder passagem para o amarelo, provavelmente o vermelho vai aproveitar o gancho e vai passar também. Mas não quer dizer que ele tenha a preferência não. Eu quero grifar isso. O fato do veículo verde mudar de direção não faz ele perder a preferência para o veículo vermelho. Não faz. Tem muita gente que ensina isso, inclusive em autoescola. Vai dizer que o veículo vermelho, estando em linha reta, tem preferência porque o verde vai mudar de direção. Isso não existe. O veículo que vai mudar de direção só perde a preferência para aqueles que vêm em sentido contrário pela pista da qual vai sair. Se quiserem conferir, está lá, artigo 38, parágrafo único do Código de Trânsito Brasileiro. A Raíssa Ramos perguntou o seguinte, também não disse de onde é, né, Raíssa? Ronaldo, num vídeo sobre norma de circulação, você ensinou que em uma interseção não sinalizada, as regras de preferência são rodovia, rotatória e direita. É isso mesmo. Preferência, ela é toda embasada dentro dessas três regrinhas. Nós já aprendemos isso nas aulas de normas de circulação. A minha professora deu um exercício em que havia dois veículos transitando em uma interseção em Y. O carro 1 seguia pela rua A e o carro 2 saía da rua B para entrar na rua A. Bom, respondi que a preferência era do veículo 2, pois na situação ele se aproximava pela direita do carro 1. Correto. Se o cruzamento ou se a interseção, seja ela em Y, em T ou o que for, não é sinalizado, a preferência será daquele que vier pela direita. Tá certo. Ela disse aqui que a preferência é do 2, pois na situação ele se aproximava pela direita do 1. Certinho. No entanto, ela me diz que a preferência é do veículo 1, porque segue em linha reta. Olha o erro aí, gente. Acabei de falar isso agora na questão anterior. Enquanto o carro 2 sai da via onde está para entrar na outra. A minha sobrinha está estudando em outra cidade ou outra escola e me disse que lá aprendeu da mesma forma que eu e que a preferência é do carro 1, pois segue em linha reta. Gente, eu não acredito que até hoje
depois de 16 anos de vigor do Código de Trânsito Brasileiro, do atual código, que ele está em vigor desde 98, ainda tenha profissionais ensinando que existe preferência para quem está em linha reta. Pelo amor dos meus filhinhos, conforme diz o Silvio Luiz, não existe preferência para veículo que está em linha reta. Isso é mania de motorista antigo. Instrutor não pode ensinar isso em autoescola. Isso é inaceitável. Afinal, será que ambas entendemos mal? Ou será que nossos professores estão ensinando errado? Vamos ver aqui. Artigo 29 do Código de Trânsito Brasileiro, inciso 3º. É o seguinte: apesar de ser uma conduta comum adotada pelos condutores, ou adotada pelos condutores no trânsito, não existe regra que assegure a preferência de passagem para veículos em linha reta. Estou desafiando. Está aí o nosso canal do YouTube, está aí o nosso site, está aí a nossa conta de e-mail. O profissional que achar para mim, dentro da legislação de trânsito brasileira, amparo para dar preferência para veículo que está em linha reta, por favor, me mande, porque eu não conheço. Então, aplica-se neste caso as regras de preferência previstas no Código de Trânsito, que são: se tiver alguém na rodovia, a preferência será daquele que estiver na rodovia. Se não tiver rodovia, mas tiver rotatória, a preferência será daquele que estiver circulando a rotatória. Agora, se não tiver rodovia e não tiver rotatória, a preferência será indiscriminadamente daquele que se aproximar pela direita do outro condutor. Até aproveitei aqui, recortei essa figura de um manual de estudos de autoescola. Nós temos aqui o veículo azul, não sei se está dando para vocês ver, mas a direção que esse veículo azul vai seguir é essa aqui. E o veículo amarelo ou laranja vai fazer essa direção. De quem é a preferência? Eu acredito que a situação proposta aqui pela Raíssa, pelo que ela narrou aqui, seja exatamente essa. Interseção Y, veículo na rua A e veículo na rua B. Para começar, numa situação dessa não existe linha reta. Como é que esse veículo azul vai seguir em linha reta? Ou ele vai virar para a direita ou vai virar para a esquerda. Então, o erro já começa por aí. Ainda que existisse essa regra do linha reta, o instrutor estaria equivocado, porque aqui não tem linha reta. Mas tudo bem, vamos continuar. Se não tem rodovia, não tem rotatória, que são as duas primeiras regras previstas pelo inciso 3º do artigo 29 do Código, a próxima regra a aplicar é aquele que vier pela direita. E como é que eu descubro quem está à direita? Regrinha do sentido anti-horário. Pega esse veículo azul, sentido anti-horário. Tem alguém depois dele? Tem. Se tem alguém depois dele, ele perdeu a preferência, porque tem gente à direita dele. Veículo laranja agora. Regrinha do sentido anti-horário. Tem alguém à direita do veículo laranja aqui? Não. Então a preferência é do veículo laranja. Eu sei que tem gente que vai espernear, tem gente que vai brigar e vai contestar. Porque no trânsito não funciona assim, porque no trânsito não acontece assim. Não importa. O que os condutores, os motoristas fazem no trânsito é uma coisa. O que o Código de Trânsito, a legislação de trânsito ensina, prevê e nos impõe é outra coisa. Tá? Então o que nós estamos estudando aqui é legislação de trânsito. Teoria. É assim que vai cair na sua prova. E se você responder que é do veículo azul porque está em linha reta, você vai estar contribuindo para perder mais uma questão na sua prova. Tá bom, Raíssa? Ficou aí a dica. A Cláudia Sheik, de Belo Horizonte, Minas Gerais, mais uma mineira, abraço para o pessoal de BH, me mandou um questionário, Cláudia. A Cláudia me mandou quase 30 questões, quase 30 perguntas. Aí eu disse a ela que responderia um pouco em cada videoaula. Selecionei alguns, vou responder 10 perguntas só hoje. Tudo curtinha, rapidinha, só para a gente entender aqui. Mas vamos lá, Cláudia. Posso ter uma caminhoneta, que é um veículo misto, para trabalho de atividade remunerada? Olha, Cláudia, pode sim, desde que o veículo seja licenciado para isso. Qualquer veículo você pode utilizar para atividade remunerada, fins profissionais, desde que ele seja licenciado para isso. Neste caso, qual a cor da placa? Bom, para prestação de serviço a terceiros, a categoria do veículo é aluguel, e a placa utilizada neste caso deve ser vermelha. Se a placa for vermelha, vejam que a própria Cláudia já entendeu, subentendeu que a placa seria vermelha, né? Na pergunta posterior ela já emendou aqui na anterior. Se a placa for vermelha, posso transportar pessoas? Cláudia, um veículo de aluguel
pode ser tanto para o transporte de passageiro como de carga. Depende para qual ele está licenciado. Vou dar 2 exemplos. Um táxi é placa vermelha, veículo de aluguel, ele é para carregar pessoas. Um ônibus, da mesma forma, placa vermelha, veículo de aluguel, para transportar pessoas. Mas um caminhão, uma carreta, placa vermelha, veículo de aluguel, transporta carga. Então, depende para o que ele está licenciado. A próxima pergunta dela foi o seguinte: se a placa for cinza, posso transportar carga? Uma caminhoneta com placa cinza, ela é de categoria particular. Qualquer veículo com placa cinza é categoria particular. Pode transportar pessoas ou carga. Não tem problema. Veja que a pergunta aqui não tem relação com as anteriores. Aqui não falou para fins remunerados. Aqui não falou que é profissionalmente. Só perguntou: se a placa for cinza, pode transportar carga? Pode. Aliás, uma caminhoneta é um veículo de passageiro e de carga. Você pode transportar tanto um quanto o outro. Pergunta 5. Posso usar minha moto de categoria aluguel, placa vermelha, para transportar passageiro? Mais uma vez, Cláudia, a mesma questão. Uma motocicleta categoria aluguel pode estar licenciada para transporte de pessoas ou carga. Tanto que existe motofrete e mototáxi. O motofrete é uma motocicleta com placa vermelha, aluguel, para transportar carga, fazer entrega. E o mototáxi, da mesma forma, placa vermelha, veículo de aluguel, só que agora para transportar pessoas, tudo bem? Pergunta 6 da Cláudia. Bicicleta e ciclomotor têm que ser emplacados? Depende de regulamentação municipal, Cláudia. Diz o Código de Trânsito que os veículos de tração animal, os veículos de propulsão humana e os ciclomotores devem ter a sua regulamentação a cargo do município. Então, se a sua cidade ela tem órgão municipal de trânsito e esse órgão já regulamentou o trânsito, o emplacamento, o registro desses veículos, aí você vai precisar de obedecer o que a legislação municipal impuser. Mas se não tem, é o que acontece na maioria das cidades do Brasil, não tem órgãos municipais, então eles não vão precisar ser emplacados. Esses ciclomotores aqui, para quem não sabe, são esses veículos motorizados, né, de 2 ou 3 rodas, mas com baixa potência. A potência deles não passa de 50 cilindradas e a velocidade máxima também não excede 50 km por hora. Esses veículos, se o município não impuser, não regulamentar, eles não precisam ser registrados. Consequentemente, menores de idade, pessoas sem habilitação podem conduzir esses veículos livremente. A pergunta 7 da Cláudia é a seguinte: qual o prazo para fazer o emplacamento de um veículo zero? Olha, Cláudia, não existe prazo limite para emplacamento de veículo. O que a lei prevê é um prazo de 48 horas para que você desloque da agência até o local de origem. Você comprou um carro, você tem 48 horas para fazer aquele deslocamento, esse trajeto da agência até o local de origem. Após 48 horas, se você for encontrado circulando com o veículo sem placa, você vai ser multado por essa infração, conduzir veículo sem registro, sem identificação, e o veículo será apreendido até que seja regularizado o problema. Mas se você saiu da agência, levou o carro para a garagem da sua casa, colocou lá, um ano depois você resolveu emplacar ele, você não vai pagar multa nenhuma porque você não cometeu infração. Tá? Não tem prazo para emplacar, tem prazo para circular com ele sem placa. Dirigir alcoolizado é imprudência ou negligência? É interessante essa pergunta, ela está relacionada ao conteúdo da matéria de direção defensiva, porque imprudência é aquilo que está relacionado a um ato do condutor. Por exemplo, se o condutor avançar o sinal vermelho do semáforo, tinha alguma circunstância no ambiente que proporcionasse o risco? Não. O ato, a atitude, a ação de avançar o sinal vermelho é que fez com que a situação ficasse perigosa. Então, se está relacionado a ato do condutor, é imprudência. A negligência é o ignorar condição desfavorável. Por exemplo, o carro está com os pneus carecas. Você dirige com todo cuidado, sabendo que o carro está com os pneus carecas. Mas é infração, é um risco, porque você não pode, mesmo dirigindo com todo cuidado, circular com o veículo com os pneus carecas. Então é negligência, você ignorou uma condição desfavorável. Agora eu vejo que o dirigir embriagado ele se encaixa nos dois. Por quê? É uma imprudência por causa da atitude do condutor. Ele bebeu e dirigiu, foi uma ação dele. E uma negligência justamente por ele ter assumido a direção sabendo que estava embriagado. Então ele ignorou a condição desfavorável, o risco, que é o estar embriagado. Nas provas que os Detrans propõem,
eu já vi isso como resposta tanto para imprudência quanto negligência. Tá? Eu não vejo uma ou outra como certa, não. Infelizmente, se caírem as duas em alternativas diferentes, tem que chutar mesmo para ver o que o Detran está querendo. Agora, se eu tiver que marcar, tá aqui, eu sugiro que vocês marquem negligência. Tem mais a ver com negligência do que imprudência. Próxima pergunta, 9ª pergunta da Cláudia. O socorrista não precisa mais fazer respiração artificial? É verdade, Cláudia. Segundo a orientação técnica da Cruz Vermelha, a manobra de reanimação será apenas de compressão. Hoje você não precisa mais fazer reanimação respiratória e cardíaca simultaneamente. Você vai fazer só as compressões cardíacas de maneira a tentar restabelecer a vítima. Não concordo muito com essa técnica, não, mas eu não tenho que concordar. Eu tenho que ensinar o que está sendo proposto pelos profissionais, os especialistas. Última pergunta de hoje, última pergunta da Cláudia. Se o cárter é uma peça fixa do motor, como ele pode fazer parte do sistema de lubrificação? Olha, Cláudia, nada impede de ser uma peça fixa e, ao mesmo tempo, do sistema de lubrificação. Problema nenhum. O cárter é uma das peças fixas do motor, é o fundo do motor, é o que fecha o motor por baixo. E justamente por ele ser o fundo do motor, o óleo lubrificante, quando o veículo está desligado, parado, ele se assenta todo ali no fundo. A tendência é essa, né, segundo a lei da gravidade, que o líquido, o óleo, vai lá para o fundo do motor, então ele fica no cárter. Então o cárter acaba sendo uma peça fixa, ele é uma peça fixa do motor, e ao mesmo tempo ele entra como uma peça do sistema de lubrificação, porque é ali que o óleo lubrificante fica armazenado. Um abraço, gente, quem enviou suas perguntas, muito obrigado. Espero que você que também está assistindo essa aula não mandou sua pergunta, pode mandar, elabore a pergunta direitinho, bem fundamentada, porque elas serão selecionadas. Evite enviar perguntas repetidas, porque perguntas repetidas eu não vou responder de novo, vou simplesmente linkar a pessoa para a aula que fala sobre essa pergunta. Então evite de enviar perguntas repetidas, assistam às aulas, vê que já tem aquela pergunta, não manda de novo, manda outra pergunta. Elabore direitinho, coisa legal, porque vão ser selecionadas, são centenas, milhares de perguntas que eu recebo por semana, e obviamente eu vou colocar aquelas que tiverem maior relevância para o aprendizado de vocês e que vocês realmente possam usar na prova de vocês. Fechamos aí nossa primeira aula da série Respondendo Dúvidas. Um abraço, até a próxima.